o Senhor tem ministrado no nosso coração, que é um tempo de nós amadurecermos na nossa fé. Amém? Quantos precisam aí amadurecer na sua fé? Amém? Só tem um jeito da gente amadurecer na fé, irmãos. É viver a palavra, né? É viver aquilo que nós pregamos. E é interessante que nós conhecemos tanto da palavra, né? Conhecemos tanto da fé. E nós vemos pouca prática na fé, né? Durante um tempo nós pensávamos que esse esfriamento, né? Esse esfriamento espiritual por boa parte de muitos irmãos na fé fosse por conta da pandemia, né? Fosse por conta que nós não tínhamos mais tantos recursos para estar aqui reunido, nós tínhamos certas limitações. Interessante que dia após dia essas coisas têm caído por terra, né? Essas limitações. No entanto, a volta da fé por parte de muitos irmãos ficou ainda, né? Na pandemia, né? Gradualmente nós retornamos aqui os trabalhos da igreja e a gente tem visto, né? Por exemplo, não é exemplo de hoje, mas aos domingos, nós temos aqui o culto agora infantil, né? Para as crianças. E a minha esposa estava falando para mim que domingo agora nós tínhamos professora para dar aula, tinham preparado a aula, mas não tínhamos crianças para assistir a aula, para receber, né, a palavra. E o que se dá isso, né? Será que nós temos reuniões demais? Será que a igreja está atarefada demais? Será que é a pandemia? Deus tem ministrado no nosso coração. Sei que tem uma série de fatores que influencia isso. Mas o Senhor tem ministrado que nós precisamos de uma fé prática. Amém? Nós estamos num ano de eleição, né? Certamente você já deve estar vendo aí, preocupado já com quem que você vai votar, né? Eleição municipal, você vai votar para vereador, você vai votar para prefeito. E certamente você já viu algum anúncio aí do seu candidato ou de alguns candidatos, de algumas promessas de campanha, de algumas coisas, né, que eles colocam lá no seu plano de governo. E é interessante, né, irmãos? Eu me lembro, quando eu vejo essas coisas, eu me lembro de uma campanha que tinha para presidente, e os irmãos talvez vão lembrar, a campanha que tinha na época da reeleição, né, da presidente Dilma. E a campanha, o vídeo ali, institucional da campanha dela era algo maravilhoso. Era um Brasil assim, tremendo e lindo. Era uma ficção científica, né? Era um Brasil em que parece que todo mundo tinha emprego, todo mundo tinha dinheiro, estava tudo certo, tudo, né? Era uma maravilha. Ali naquela película, naquele filme, né? Mas o Brasil real era um outro. Era um Brasil, né, amarrado nas entranhas da corrupção, uma pobreza, um desemprego, tantas coisas, né? E nós sabemos o que esse legado, né, desse governo nos deixou. Deixou trilhões de dívida ao Estado brasileiro, trilhões de dívida, né? Fora uma corrupção sistêmica que foi colocada em tudo. Então nem sempre as nossas palavras, aquilo que é exposto, é o que é real, é o que é verdadeiro. E pensando sobre isso, né, a palavra que o Senhor colocou no nosso coração hoje, eu quero que você abra a sua Bíblia comigo, no capítulo 2 da carta de Tiago. Amém? Tiago, então o livro de Tiago, no capítulo 2, eu quero ler aqui 2 versos principais para fundamentar a mensagem que o Senhor tem ao nosso coração. Amém? Todos encontraram? Tiago 2, vamos ler o verso 14. Amém? Diz assim: de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser: vá em paz, aqueça-se
e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada. De que adianta isso? O verso 17. Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá: você tem fé e eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Insensato, quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a escritura que diz: Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. Caso semelhante ao de Raabe, a prostituta, não foi ela justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Assim como o corpo sem o espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Amém? Fecha os teus olhos, vamos orar mais uma vez. Paizinho, estamos aqui na tua santa presença, já te bendizemos, já te exaltamos com louvores, com as nossas palavras de gratidão, de adoração. Agora queremos ouvir a tua mensagem, o que o Senhor quer direcionar ao nosso coração. Paizinho, usa-me como um canal, como um instrumento, Senhor, para ser o porta-voz da tua mensagem, a tua igreja nesta noite. Nós sabemos que o Senhor corrige e açoita a todos quanto tem por filhos, a todos quanto o Senhor ama. E eu sei que o Senhor quer nos redirecionar ao caminho, ao propósito, Senhor. Em nome de Jesus, nessa noite, vem ministrar ao nosso coração. Vem, Senhor, mexer com o nosso interior. Vem com o Teu Espírito Santo, Pai, trazer alinhamento, trazer transformação para a nossa vida. É essa a nossa oração, Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, queridos? Eu quero tratar hoje, o tema dessa mensagem é um discurso longe da realidade. Eu e você temos muitos discursos, né? Eu creio que nós, como congregação, como comunidade, já chegamos, né, numa estatura de fé, de entendimento da palavra de Deus. E nós precisamos ter uma fé genuína, não só de palavras. Lembra, né, que eu falei aqui, usei como exemplo, né, as candidaturas aí, as propagandas eleitorais, né? E você olha aquilo ali, é uma maravilha. Mas quantos, né, daqueles ali, então quando eleitos, né, quando eles tomam ali, que deveriam sair então das palavras para a ação, né, não fazem nada, continuam na mesma coisa, ou são enroscados, né, nos mesmos processos de corrupção. Então vivem uma propaganda enganosa, né? Tem um discurso, mas a realidade é outra. E isso, irmãos, pode acontecer conosco. Quando Tiago ele escreve essa carta, ele fala exatamente sobre aquilo que é genuíno, aquilo que é verdadeiro. No capítulo 1, do verso 1 até o 27, ele trata sobre a religião genuína, né? Você vai ver que ele vai dizer a verdadeira, né, a genuína, a verdadeira religião, né? Olha, verso 26 ele diz: se um homem se considera religioso, mas não refreia sua língua, engana-se a si mesmo, sua religião não tem valor algum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Aqui nós vemos esse primeiro ponto aqui da carta de Tiago, tratando sobre uma religião genuína. A gente diz, todos nós temos uma religião. E é interessante que nós cristãos temos uma religião. A religião cristã, a religião, a fé em Jesus. Amém? E muitas religiões dizem para você o seguinte, né? Por exemplo,
A religião católica diz para você que você tem que alcançar a sua salvação através das suas obras, através de atos praticados, né? Lá a religião, né, do Maomé, a religião islâmica, diz que também você tem que fazer determinadas práticas para você alcançar a salvação. Todas as religiões vão exigir de você alguma coisa que você tem que fazer para que você venha alcançar a salvação. E nós somos acostumados com isso. Nós somos acostumados com ter um cabresto, né? Ter um cabresto. Então, é uma relação de troca, né? A gente está acostumado a isso. A gente vive aqui no comércio. Você tem ali um dinheiro, né? Você quer comprar uma coisa, você dá aquele dinheiro, você pega aquela coisa, né? Não, você me faz um favor para mim, eu retribuo com um favor para você. Então a gente está acostumado a uma relação de troca. E muitas vezes a gente vive uma religiosidade, uma religião nessa relação de troca. Mas para nós aqui que somos da fé, que temos o entendimento do verdadeiro evangelho, nós entendemos que o verdadeiro evangelho não é uma relação de troca. Porque não tem nada que eu e você podemos fazer para ser salvos, não é verdade? Não é pelas nossas práticas de boas obras que nós vamos ser salvos. Nós só somos salvos pela graça. E o mérito está todo em Cristo Jesus, amém? Aquilo que eu e você não vamos poder realizar, mesmo tentando buscar uma vida santa, tentando cumprir a lei de Deus, aquilo que eu e você não vamos conseguir alcançar por nosso esforço humano, foi o que Cristo fez. Então nós recebemos a graça. Quantos compreendem o conceito da graça de Deus? Levanta a mão aí. Quantos compreendem o conceito da graça? A graça diz o seguinte: não importa, não é por meu mérito, eu tenho que aceitar o que Cristo fez. Só que a graça, ela pode também se tornar na nossa vida uma desgraça, quando a gente não valoriza o que Cristo fez. Então, quando eu recebo a graça, e eu entendo que não é por mérito, não é por o que eu faço que eu hei de ser salvo, mas por aquilo que Cristo fez, quando eu tenho esse entendimento da graça, eu tenho duas alternativas. Ou eu vivo uma vida de fé que agrada a Deus, em reverência, em gratidão a essa graça, a esse favor imerecido, ou então eu posso viver uma desgraça no sentido de que Cristo já fez tudo por mim, então eu não preciso fazer nada, então eu vou viver a minha vida como eu acho que deve ser. E aí a gente cai numa desgraça. Aí é aquilo que o apóstolo Paulo, numa de suas cartas, ele fala: olha, aí é crucificar a Cristo novamente. Aí é o que nós temos aprendido na epístola de Gálatas aqui, aos domingos de manhã, dizendo: não useis a liberdade que vocês têm para dar ocasião à carne. E eu vejo que esse é o contraponto do nosso século, e aqui eu estou falando para cristãos. Aí nós caímos no engodo de que é um evangelho que eu recebi de graça, pela graça, não compete nada a mim fazer, então eu não preciso mais fazer nada. E agora nós estamos até acostumados com o culto online. Estamos até acostumados em ficar em casa, né? Hoje, por exemplo, não está sendo transmitido, não é porque a gente não quer, né? É porque estamos sem internet aqui no salão. Mas a gente está filmando o culto aqui, depois a gente vai postar, né? Vai postar a mensagem aí nas redes sociais, para os irmãos que acompanham, né? Não está sendo online, não vai ser ao vivo, né? Depois os irmãos vão ter a oportunidade de assistir. Mas isso gerou um conforto em nós, porque é o seguinte: está tudo tranquilo, eu não preciso fazer nada, né? Eu não preciso fazer nada. E aí a gente demonstra uma fé que ela não é exercida em obras. No capítulo 2, do versículo 1 até o capítulo 3, o verso 12, aí Tiago já não está falando mais só da religião genuína, ele fala sobre a fé genuína. E o terceiro ponto da epístola de Tiago, no capítulo 3 até o capítulo 5, ele fala sobre a sabedoria genuína. Então, a epístola de Tiago, ela é um contraste contra a hipocrisia dos cristãos do primeiro século. E essa epístola, irmãos, foi escrita 49 depois de Cristo, né? Ou seja,
Era ali o primeiro século, eram os primeiros anos do Evangelho, e já havia muitas pessoas se corrompendo. Então, Tiago, ele fala de coisas práticas, ele fala sobre a prática da palavra, ele fala sobre um amor genuíno entre os cristãos, ele proíbe e condena a acepção de pessoas, né? E eu acho interessante, tem um verso aqui no capítulo 2, ele fala assim, ó, capítulo 2, verso 12, ele diz assim, ó: falem e hajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade, porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Eu acho interessante, ele diz, a maneira que nós vamos nos expressar, falar e agir, é como quem vai ser julgado pela liberdade. Ou seja, eu não vou ser julgado pela lei, eu vou ser julgado pela liberdade da graça. Mas por eu ser julgado pela liberdade da graça, eu não posso viver de qualquer maneira. E nós, irmãos, voltando aqui ao ponto, nós cristãos, nós somos detentores da verdade, sim ou não? Amém? O que eu e você cremos é uma verdade, amém? Nós não cremos no Alá, no Maomé, nós não cremos na santa, não sei o quê, nós cremos num Deus que é vivo e poderoso, amém? Nós não cremos no Allan Kardec, nós não cremos, sei lá, irmãos, no Buda. Não que deixamos de crer no que Maria fez por nós. Maria para nós é um grande exemplo de Deus. Maria foi uma serva de Deus. Só que Maria, ela sabia que aquilo que ela carregava no seu ventre era o seu Senhor. E ela disse, faça, Senhor, conforme o teu querer. O filho dela era Senhor sobre ela. Então por isso nós não podemos idolatrar Maria, porque ela foi uma serva de Deus também. Mas o que eu quero dizer? Nós possuímos a verdade. Nós sabemos a verdade, sim ou não, irmão? Sim, amém. Agora, de fato, nós a praticamos. Nós vivemos a prática da palavra, porque falar é fácil, né, irmãos? Como nós estamos usando aí o contexto da política, né? Prometer, fazer campanha é fácil. O difícil é cumprir de novo. E nós precisamos, né, de um evangelho, irmãos, que não é contradito com as nossas atitudes. Aí nós dizemos que cremos em Deus, que somos crentes, mas as nossas atitudes não corroboram a nossa fé. E aí é que entra aqui o nosso texto áureo que nós falamos. De que adianta, irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? A Bíblia, ela não entra em contradição. Quando a gente lê esse texto de Tiago, parece que ele está em contradição com o que o Paulo diz, que nós somos salvos pela graça mediante a fé. Amém? Aí a gente acha, então, se eu não sou salvo pela fé, eu sou salvo por obras. Aí é que está o problema. Nós não somos salvos por obras, nós somos salvos pela fé. Eu preciso crer, eu preciso confiar e me apossar daquilo que Cristo fez. Isso é um ponto pacífico. Só que por causa de eu me apossar do que Cristo fez, por causa dessa fé que habita em mim, a minha vida precisa ser transformada. E os meus atitudes, as minhas atitudes, o meu falar, o meu viver, o meu proceder precisa estar de acordo com essa verdade que eu creio. E como eu vejo, irmãos, um discurso longe da realidade. Nós temos bons discursos, nós conhecemos a palavra, mas nós não vivemos essa palavra. O que adianta ter a fé? E ele diz assim, como se fosse uma desculpa, então, aliás, uma disputa. Então, eu tenho a fé e você tem as obras. Mostra-me então a tua fé, que eu mostro as minhas obras. E qual é a argumentação que ele fala aqui? Você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Aí qual é o exemplo que ele usa aqui de uma fé distante da prática, né? Ele diz, olha, você conhece um irmão, uma irmã, né, que está necessitando de roupas, de alimento, né, para o dia a dia. E você chega para ele, né, como um bom sacerdote, um bom levita, um bom religioso, diz, Deus te abençoe, meu querido, vá em paz,
aqueça-se e farta-se. E manda a pessoa embora, sendo que o que a pessoa está precisando, irmãos, é comer. A pessoa está precisando é de uma roupa, né? O que adianta disso? Se a tua fé não for acompanhada de obras, ela está morta. Tiago chega a usar que assim como um corpo sem o espírito está morto, a fé sem as obras está morta. É interessante a gente buscar, irmãos. Eu vejo que o nosso desafio de fé é buscar esse equilíbrio. Sabe, eu não quero que você seja enganado, e eu não estou falando aqui porque eu sou o pastor da igreja, que eu quero que você sirva, que você viva a fé, que você esteja aqui em todos os cultos, que você participe ativamente da igreja, da obra, do ministério. Sabe, tem pessoas que têm feito isso e têm escravizado as pessoas, têm usado uma religião vã, têm usado o seguinte: olha, você vem, para você ser aceito, você tem que trabalhar, você tem que fazer, você tem que isso, sabe? E as pessoas vivem escravizadas. E boa parte das pessoas que tem lá fora no mundo desviadas são pessoas que se frustraram por causa da fé, porque um dia foram fiéis, um dia serviram, um dia fizeram, não foram reconhecidas, e aí fecharam o seu coração, criaram uma raiz de amargura e disseram: não, igreja para mim não presta, pastor nenhum presta, ministério nenhum presta, olha quanto que eu fiz, quanto que eu servi e não me aconteceu nada. Porque na verdade essas pessoas estavam servindo ou fazendo alguma coisa buscando um prêmio, buscando, né, um aplauso, buscando um reconhecimento. E muitas vezes a igreja, ela escraviza sim as pessoas. Só que nós aqui, irmãos, dessa casa, nós não pregamos essa mensagem, nós pregamos uma mensagem de liberdade em Cristo, amém? De liberdade, da graça. Da graça, você não é mais escravizado pelo fazer. Só que isso, irmão, sabe o que acontece também? Gera um outro tipo de crente às vezes. Um crente desmazelado, um crente, né, irreverente, sem temor a Deus. Sem temor a Deus, porque tudo pode, né? É a graça, está tudo certo. O apóstolo Paulo já nos advertia: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu não vou deixar me dominar por nenhuma dessas coisas. Eu falo aqui como pastor dessa igreja, com temor no coração, né? Eu vejo que há meses atrás nós estávamos aí preocupado, né? Todo mundo preocupado com o nosso emprego, preocupado com medo de ser mandado embora, e agora a economia, o que vai ser, e essa pandemia e tal. E todo mundo desesperado, clamando a Deus: Deus, me guarda, não deixa faltar na minha casa. E muitos irmãos até no momento de incertezas foram tão generosos. Mas bastou isso passar, a economia aquecer de novo, voltar a trabalhar. Você sabe, a tua empresa aí está pedindo para você fazer hora extra, não está? Tua empresa aí nunca vendeu tanto, né? Quem trabalha aí no comércio também nunca trabalhou tanto. Aí sabe o que está acontecendo? Aí agora que a gente foi abençoado, agora já não tem mais tempo para Deus. Agora não tem mais tempo para congregar. Agora não tem mais tempo para servir o meu Deus. Agora não tem mais tempo para servir a obra de Deus. Porque agora tem tanto trabalho a fazer. Que Deus nos livre, que Deus nos guarde, porque precisamos de uma fé prática, amém? De uma fé realizada. E então as nossas obras, o que são, pastor? As nossas obras são a realização prática da nossa fé. Se eu digo que eu amo a Deus, eu temo, eu sirvo, eu preciso amar o meu próximo, eu preciso cuidar dele, eu preciso me importar com ele. É isso que trata aqui. É isso que trata aqui a palavra de Deus. E Tiago usa dois exemplos aqui. Ele fala que Abraão foi salvo pela fé. Nós conhecemos esse texto. Quando Deus revela a Abraão o plano que ele tem sobre a vida de Abraão, de fazer dele uma grande nação, em que todas as famílias da terra seriam abençoadas nele. Sabe o que a Bíblia diz lá em Gênesis? E Abraão
creu, e isso lhe foi imputado por justiça. Ou seja, Abraão foi salvo pela fé, porque ele creu. Amém? Mas ele creu tanto, irmão, tanto nessa palavra, que quando ele tinha o filho dele tinha 14 anos, e era o filho da promessa, Isaque. Deus diz para ele: Abraão, pega o filho da promessa e leva para sacrificar para mim, lá no altar, lá no Monte Gerizim. Abraão podia ter ficado só com a fé dele. Não, mas eu creio. Não, mas eu creio, Deus vai me salvar. Deus vai me salvar. Deus vai seguir com a minha linhagem. Não, mas eu não posso. Eu vou voltar contra a própria palavra de Deus. Se Deus disse que tinha uma bênção sobre a minha linhagem, agora o mesmo Deus pede para mim matar meu filho. Esse Deus está louco, esse Deus está bipolar. Foi assim que Abraão fez? Não, ele pegou Isaque, ele pegou alguns dos seus empregados, ele pegou a lenha, o cutelo, ele subiu o monte. Num determinado momento ele disse: olha, vocês ficam aqui, vai subir eu e o menino. Ele subiu, ele fez ali um altar. Ele pegou o cutelo, botou o filho sobre o altar. Quando ele chegou para matar o menino, Deus bradou do céu e disse: Abraão, não faça mal ao teu filho. Abraão, o que ele fez, irmãos? Ele levou a última consequência à sua fé. Ele, com práticas, com verdade, com obras, ele testificou a sua fé. Eu imagino, sabe qual era a fé de Abraão? A fé de Abraão era que Deus pudesse ressuscitar o menino, Deus pudesse dar a ele um outro descendente, mesmo ele já velho. Tamanha era a fé, que ele não se importava em servir ao Deus dele. Da mesma forma nós vamos ver o exemplo, que Tiago cita aqui de Raabe, que era uma prostituta. Ela era uma prostituta, irmãos. Imagina ser uma mulher e ser uma prostituta há mais de 3.000 anos atrás, numa sociedade machista, onde as mulheres não tinham nenhum direito. E a pior vil das mulheres para o judeu ainda era a prostituta. E ainda mais, Raabe era prostituta e ela não era judia, ela era do povo ali, daquela terra. Imagina que essa mulher, irmãos, ela está na genealogia de Cristo. Você já parou para pensar o que é a graça de Deus? E sabe como que ela foi justificada? Porque quando ela viu lá os espias, ela acolheu na casa dela. Ela pensou o seguinte: esse povo aqui é o povo da promessa. Esse povo aqui é o povo de Deus. O Deus que ele serve é muito mais forte que o Deus que nós aqui servimos. Eu vou ficar do lado deles, porque eu quero servir esse Deus. E ela acolheu os espias, fez eles descer ali escondidos. E ela foi justificada. Por que ela foi justificada? Ela foi salva. Por que ela foi salva? Ela foi livrada da morte. Quando então eles cercaram lá Jericó, a ordem era para matar todos, era para destruir tudo. Mas ela não foi destruída. Ela foi salva pela sua obra, por aquilo que ela fez. Irmãos, então vamos dizer: eu tenho fé, você tem obras, quem que está certo? Uma coisa depende da outra. Um corpo vive sem o espírito? Sim ou não? Não. Você já viu um corpo sem o espírito? Vamos à figura mais próxima que a gente tem disso, irmãos. É alguém que está lá no hospital, em estado vegetativo, em coma, que não responde, não tem nenhuma resposta. Tem um corpo ali, um coração batendo, mas a atividade cerebral é zero. Não tem nada, não tem nenhuma resposta, nenhuma emoção, nem nada, nem dor sente. É um corpo, é um estado vegetativo, não serve para nada. Agora, um espírito sem um corpo, adianta alguma coisa? Não. Por que há possessões demoníacas? Porque o diabo, irmãos, ele é um espírito.
ele não pode fazer nada, e às vezes ele precisa de um corpo. É por isso que ele usa, por isso que às vezes ele usa, né, irmão? Se a gente deixar, ele usa até a nossa boca, ele usa até a nossa língua, né? Se a gente emprestar para ele, né? O próprio Pedro foi provado nisso. Jesus disse, né? Pedro falou: não, Senhor, eu não vou deixar que você seja morto. O Senhor olha para ele: para trás de mim, Satanás. Ou seja, quem está falando aí não é Pedro, não. Quem está falando aí é Satanás. Está falando na tua boca. Um espírito, ele precisa de um corpo para viver, e um corpo precisa de um espírito. Aí a palavra diz: assim como o corpo sem o espírito está morto, também a fé sem as obras está morta. Nós precisamos dos dois, amém? Aí eu penso, nós somos cristãos, muitas vezes a gente tem uma fé, né? A gente sabe o que precisa fazer, a gente sabe. Aí eu acho interessante, né? Coadunando com isso, lá em Tiago, ele vai dizer no capítulo 4, olha só, irmãos. No verso 17 ele diz: pensem nisto, pois quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Exatamente a mesma coisa que ele está falando aqui de obras, fé e obras. Irmão, se eu sei o que é certo e eu deixo de fazer o que é certo, eu cometo pecado. Às vezes a gente acha que o pecado é só se desviar do mal, é só do desviar do que é vil, do que é animal, do que é terreno, mas nós cometemos pecado em nossas omissões. Não são só em nossas ações que nós cometemos pecado, mas cometemos pecado em nossas omissões. Irmãos, nós precisamos desesperadamente de uma fé prática, de uma fé viril, amém? Nós possuímos a verdade. Por que o mundo então ainda parece que não conhece a Deus, não vive a palavra de Deus? O próprio Jesus, ele explica para nós lá na oração sacerdotal, lá em João 17, né? Ele diz, olha, né, para o mundo, né? Olha só, ele diz: a minha oração não é apenas por eles, mas eu rogo por aqueles que hão de crer em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Jesus está dizendo o seguinte: para que o mundo possa crer que nós, os cristãos, nós, os seus discípulos, fomos enviados por Deus, nós precisamos de obras, nós precisamos fazer as mesmas obras. O mundo só vai conhecer Cristo através de nós. Nós somos a carta de Cristo a este mundo. Nós somos a Bíblia àqueles que não a leem. Nós somos a expressão do caráter de Deus. Quando Jesus ele fala: olha, vinde benditos de meu Pai, né? Venha para o reino que eu lhes concedi. Ele diz assim: porque eu estive preso e foste visitar-me, eu estive nu e me cobristes, eu estive com fome e vocês me deram de comer. Ou ele fala o contrário, os cabritos, né? Ele separa os bodes das ovelhas, né? Então as ovelhas, aí os bodes, ele vai dizer o seguinte: olha, eu não conheço vocês, porque eu estive nu, não me vestiste, eu estive preso, não fosse me visitar, eu estive com fome e não me deste de comer. Aí estes perguntam então a ele: mas quando, Senhor, você esteve preso e eu não fui te visitar? Quando tu esteve com fome e eu não te dei de comer? Quando você esteve nu e eu não te vesti? Aí Jesus vai dizer: olha, quando vocês deixaram, preste atenção, vê se não está ligado aqui com Tiago, aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Vê se não está ligado com o que Jesus fala aqui. Ele diz: quando vocês deixaram de fazer a um destes pequeninos,
a mim vocês deixaram de fazer. E o contrário é verdadeiro. Quando vocês fizeram a um desses pequeninos, a mim fizestes. Então, irmãos, eu sei que é uma palavra, né, que não é tão encorajadora. Talvez nós gostaríamos de ter uma palavra encorajadora nesse dia de hoje. Mas eu penso, irmãos, já está bom, né? De encorajamento, já está bom de massagear o nosso ego, né? Já está bom. A gente já aprendeu, já entendeu, já está tudo bem de novo, não é verdade, irmãos? Tinha um tempo que nós estávamos aqui, né, preocupados, desesperados. Precisávamos de uma palavra de consolo, de conforto. Mas já está bom, né, irmãos? Está tão bom. Está tão bom que está todo mundo aí, né? Viajando, final de semana, comprando, gastando, trabalhando. E às vezes, né, não tem nem tempo para o Senhor, né? Nem tempo para estar buscando, servindo ao Senhor. Mas está tudo bem, não está? Não é verdade? Então, irmãos, precisamos de uma fé que seja prática. De uma fé que não seja só discurso. De uma fé real. De uma fé que as obras coadunam, ou seja, caminham junto com a nossa fé. Porque senão nós vamos viver uma hipocrisia. E Deus não gosta de hipocrisia. Por isso que o contrito e quebrantado Ele não despreza. Por isso que Ele justificou aquele publicano que batia no peito e disse: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Mas ele não recebeu a oração daquele fariseu que diz: Senhor, eu te louvo, porque eu dou o dízimo da hortelã, do cominho, do coentro. Eu não sou como este publicano pecador. Jesus, né, usa esse exemplo. Qual a oração subiu? Qual a oração foi justificada? Por isso que lá nas bem-aventuranças ele vai dizer: bem-aventurados, felizes são os pobres de espírito. Bem-aventurados os que têm sede e fome de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados aqueles que são perseguidos. Bem-aventurados os que choram. Jesus sempre acolhe o mais fraco, irmão. Sempre acolhe o humilde. Amém? E Tiago sabe disso, né? Tiago sabe disso e ele cita, né, no capítulo 4. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Deus concede graça aos humildes. Amém, irmãos? Tiago, ele é tão radical que ele diz: vocês são adúlteros. Vocês não sabem que a inimizade, a amizade com o mundo é inimiga de Deus. Irmãos, hoje nós já não temos uma igreja diferente do mundo. Hoje os mesmos índices de divórcio no mundo são os mesmos índices de divórcio dentro da igreja. Hoje os índices de sexo fora do casamento é o mesmo número de sexo fora do casamento dentro da igreja. Será que nós não estamos deixando de ser igreja? Será que a prática da nossa fé... Tinha um tempo, irmãos, que a gente olhava, a gente sabia dizer, né, quem era cristão, quem era crente ou não, só pela veste. E eu não estou dizendo que a veste é que nos faz ser crente ou não. Cabe a todos nós aqui recato, né, e a maneira séria no trajar. Amém, irmãos? Longe de usos e costumes. Mas tinha um tempo que a gente olhava. Hoje em dia a gente não sabe mais. E às vezes até não falar. Hoje em dia lá no seu serviço você não sabe quem que é crente e quem não é. Porque às vezes até o que era para ser crente não dá bom testemunho de crente. E às vezes até aquele que não é, dá mais bom testemunho do que aquele que é. É claro que aquele que faz boas obras não vai ser salvo por suas obras. Ele precisa da fé. Eu encerro com uma frase. Nós estávamos aqui na oração segunda-feira e me fez lembrar, né, de uma frase da
Madre Teresa de Calcutá. Você sabe quem que é? É uma senhorinha, né? Uma velhinha, ela já morreu. E ela é uma das mulheres mais reconhecidas, ela ganhou prêmios, né? Eu acho que até o Prêmio Nobel da Paz ela ganhou. É uma pessoa reconhecida mundialmente em obra social. Ela, na Índia, né, principalmente, ela acudiu muitas pessoas em situação vulnerável. E uma das frases delas, ela diz o seguinte: olha, o que eu faço é como uma gota no oceano. Mas se eu não fizer o que eu faço, o oceano seria menor. Às vezes a gente pensa que o que a gente faz é muito pouco, né? Mas a gente não pode deixar de fazer. Não podemos deixar de fazer. Não podemos deixar de crer nessa palavra e de viver essa palavra. Amém? Que Deus venha falar no nosso coração nessa noite. Se você quiser se colocar de pé, se você quiser oração, se o Espírito Santo de Deus está ministrando no teu coração, que você quer viver uma fé, quer viver uma prática, aliás, de fé mais alinhada com a realidade daquilo que você crê, eu quero orar. Se é possível, os irmãos do louvor cantar aquela canção, dá-me um coração igual ao teu, amém? Quantos irmãos vão estar subindo aqui? Se você quiser, fique à vontade. Se você quiser vir aqui à frente para receber a oração, se você quiser ficar aí no seu lugar, é uma coisa pessoal sua, mas que seja sincero, que seja verdadeiro a sua oração nessa hora, amém? Nós precisamos de uma fé prática. Irmãos, não pense que eu estou batendo, não pense que o pastor está chateado hoje, ou que o pastor está frustrado com alguém, não. Fique em paz, fique em paz. Tiago escreve essa carta, é para crente, não é para descrente. Então essa palavra, irmãos, é para nós, amém, queridos? Porque nós precisamos ouvir a verdade e vivê-la. É uma necessidade em nós. Amém? Deus nos chama para sermos remanescentes. Amém? Pastor, mas não tem ninguém fazendo, não tem ninguém amando, não tem ninguém dando a outra face, não tem ninguém andando a segunda milha. É cada um preocupado com si, é cada um olhando para o seu umbigo, é cada um preocupado, mas você não. Deus chamou você para ser a diferença, para ser o remanescente, amém? Você não, nós não vamos ser levados pela correnteza, nós não vamos ser levados pelo pensamento deste século, não. Deus nos chamou para ser sal, Deus nos chamou para ser luz, Deus nos chamou para salgar, para influenciar essa terra, amém? Eu e você, não. Indiferença, não, amor. Se preocupe, ame, se doe, mas não tem ninguém fazendo, pastor. Não se preocupe, mas eu não estou vendo nada. Não se preocupe, mas eu não estou colhendo nada. Quanto mais eu amo, quanto mais eu procuro agradar, mais me ferem, mais me chutam, mais me julgam. É em paz. Deus é justo juiz, continue, persevere. Amém? O certo continua sendo certo, mesmo que ninguém esteja fazendo. O errado continua sendo errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo. Mas Deus sabe, Deus conhece o seu coração. Amém? Não falo de uma fé, irmãos, não falo de uma escravidão teológica, não, irmãos. É de uma fé genuína. Sabe, irmãos, não adianta nós estarmos aqui para bater o ponto, para cumprir uma obrigação. Nós precisamos estar aqui porque amamos estar aqui. Nós precisamos estar aqui porque amamos a comunhão. Precisamos estar aqui porque amamos estar junto com o nosso irmão, porque amamos servir e adorar a Deus. Senão a nossa fé vai ser morta. Amém?